Saudações, astronautas! Viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Patrícia Soli e eu estou aqui para contar um pouco das minhas experiências e dos meus relatos com a espiritualidade e trazer um pouco de clareza aí para a mente desse pessoal que está se desenvolvendo, né, que está começando uma caminhada na espiritualidade. Então, quem sou eu, né? Eu tenho 28 anos hoje, estamos no ano de 2023. Eu nasci em Porto Alegre e nunca saí do sul do Brasil até o presente momento, né? Só fiquei trafegando entre as regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Estamos num momento bastante conflitante no mundo, né? Nesse momento, o Israel e Palestina estão em guerra e alguns dizem que é o início da Terceira Guerra Mundial. A astrologia está cheia de previsões aí para o mês de outubro e novembro. Estamos vivendo um momento apocalíptico, né? Há muito já explanado pelas escrituras sagradas de que a gente passaria por esse momento. E essa aqui é a Ária, minha filhinha, minha gatinha de 6 anos, que está aqui dando o seu ar da graça. E o que acontece? A gente está num momento muito decisivo para o planeta, né? Eu, como médium, como empata, como sensitiva, eu tenho a consciência de que a gente está vivendo um processo muito único, individual, dentro de cada um de nós. E eu queria trazer um pouco para vocês, contar um pouco para vocês como foi o meu início na espiritualidade, muito antes da pandemia, muito antes de tudo isso, né? E trazer alguns relatos que às vezes pode ser contribuição na vida de cada um de vocês. Então, até os meus 20 e poucos anos, eu não tinha muita perspectiva de vida, eu vinha passando por uma série de problemas, de decepções, onde eu não tinha muita expectativa, eu não entendia muito bem qual era o meu propósito aqui, eu me sentia perdida, eu me sentia deslocada, eu sentia que os meus amigos não me compreendiam, que a minha família não me compreendia, eu sempre sentia que eu não fazia parte daquele grupo, aquelas pessoas dentro da minha casa, as quais se chamavam, nomeavam irmãos, pais e avós, etc. Eram pessoas que para mim pareciam completos estranhos. Por mais que alguns deles eu sentisse que eu tinha conexões de vidas passadas e conexões de almas, eu sentia que eu não fazia parte daquela tribo, eu sentia que eu não fazia parte daquela egrégora, eu sentia que eu não fazia parte daquela energia, né? E desde muito jovem eu sempre fui de me mudar muito, viajar muito. Desde pequena minha mãe sempre se mudou muito, então eu sempre mudei muito de escola. Sou sagitariana e eu precisei por diversas vezes me adaptar muito em situações diferentes da minha vida. Eu nunca tive uma vida estável, né, de dizer assim, vou ficar aqui, vou estudar só nessa escola, vou frequentar só esses lugares. Minha vida sempre foi muito rotativa, porque eu tenho um mapa onde a gente tem Júpiter em Escorpião, e Júpiter em Escorpião ele se transforma através dos pequenos ciclos que iniciam e finalizam, né? Então essas experiências de estar sempre se mudando, elas me trouxeram muita experiência de vida, né? No sentido de ter que lidar com muitas pessoas, de ter que frequentar muitos lugares, de estar na presença de muitas pessoas em determinados lugares que às vezes não era bem uma escolha, mas que eu precisava estar. E isso foi abrindo a minha cabeça em diversas situações. Por exemplo, eu já morei em hostel, eu já morei dividindo casa com muitas pessoas, eu já morei com estudantes, né? Eu já fui uma estudante, hoje eu sou formada em diversas terapias e sou taróloga principalmente, é a minha ferramenta principal de trabalho hoje é o tarô, o autoconhecimento através do tarô, que foi um divisor de águas na minha vida. Mas o que eu sinto mesmo que foi um divisor de águas na minha vida foi a minha primeira experiência com a medicina ayahuasca. Porque até esse dia, né, que foi em 2017, até a experiência que eu tive neste dia, nesse local específico, que é um centro em Florianópolis, ali eu era uma pessoa que eu estava perdida na vida, eu não tinha muito propósito, eu era uma pessoa extremamente suicida, né? Cheia de vícios, cheia de problemas, cheia de medos, inseguranças, travas, bloqueios. E eu não enxergava uma saída, uma perspectiva para tudo aquilo. Então, eu tava numa festa, né? Eu frequentava bastante balada eletrônica, raves, esse tipo de festa. E era um
momento de carnaval, era um momento assim, fevereiro, provavelmente, de 2017. Eu estava uns 3 dias virada, né, de festa em festa, rolê em rolê, de uma festa pro after, do after pra outra festa. E nessa festa em especial, eu tive uma experiência extrafísica. Foi a primeira vez que aconteceu, assim, uma experiência de desdobramento, onde eu estava em pé, parada no meio da festa, e então essa energia, ela me desdobrou, e eu me vi num lugar de completa escuridão, né? Um lugar que a gente poderia chamar de vácuo quântico. Ele era escuro, eu não enxergava nada, era simplesmente um breu, né? E eu gosto muito de trazer o tarô do Osho para representar essas energias, porque de todos os tarôs que eu conheço, o tarô do Osho é um dos tarôs que eu mais me identifico, justamente por ele trazer situações que aconteceram na minha vida muito antes. Deixa eu só achar a carta aqui. Situações que aconteceram na minha vida muito antes de eu entender o porquê elas estavam acontecendo. Gente, a carta se escondeu. Abri todo o tarô aqui e não achei a carta. Então eu me vi nesse local, né, esse local de extremo breu. Eu ouvia um som de fundo que eu não sabia explicar muito bem que som era aquele. Parecia o som de uma harpa, ao mesmo tempo parecia um ritmo tipo on, e ao mesmo tempo não era aquilo. Que mais tarde eu fui entender que era uma espécie de mantra, um som primordial como o Kodosh. Era parecido com o Kodosh. Pra quem não conhece, né? Kodosh, 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 Adonai Tsebayon. Daí ficava aquele on, assim. E eu não entendia muito bem aquilo, sabe? Era como se fosse um lugar, um espaço entre o céu e a terra, um lugar de completo breu, não havia nada ali. E de repente eu vi que uma vela se acendeu na minha mão. Na festa, né? Eu tava segurando uma lata, o meu corpo físico ele tava segurando uma lata. E quando eu olhei pra minha mão, não era mais uma lata que tava lá, era uma vela. E ali se aproximaram seres de mim, né? Que hoje eu entendo quem foram. Gente, a carta não tá aqui, a carta sumiu. Vou ter que achar ela depois. Se aproximaram seres de mim, que mais tarde eles fizeram contato de novo e hoje eu entendo que foram os arcturianos. E eles falaram o seguinte pra mim: você vai morrer. Da forma que você está levando a sua vida, você tem poucos meses de vida. Você vai morrer. E aí, aquilo me gerou um grande impacto, né? Eu sentia seres se aproximando de mim. Eu senti como que um frio, um sentimento gélido. E de repente, eu tô olhando pra baixo porque eu tô procurando, tá? As cartas, a carta que eu mencionei, mas a carta não tá aqui. Vou procurar ela depois porque eu perdi ela em algum lugar. E aquele frio, aquele gelo, ele me causou um pouco de medo, de insegurança. E de repente eu senti eu senti que seres se aproximaram de mim. E uma mão encostou em mim e ela me dizia assim: deixa que eu respondo. E quando eu abri o meu olho, a minha amiga, ela tava na minha frente, dizendo assim: Paty, você tá bem? Paty, você tá bem? E quando eu abri os olhos, eu olhei no olho dela, era como se eu tivesse visto a alma dela e eu não conseguia responder. E aquela mão que eu senti que encostou em mim e dizia: deixa que eu respondo por você, eu senti como se fossem os seres que me protegem. Eles eram uma espécie de guias, uma espécie de mentores, mas não tinham formas humanas, eles tinham formas diferentes. E eu senti que eles era uma extensão de mim, né? Que era como se o meu corpo toda hora passassem, como se passassem por mim entidades que muitas vezes agiam e fluíam através de mim, que não necessariamente era a minha consciência ou a minha alma o tempo todo ali. E dali a gente saiu e foi para uma outra festa. E era um domingo, assim, eu me sentei num sofá no canto da festa e ali eu fiquei tentando racionalizar e entender o que tinha acontecido comigo. E eu simplesmente não entendia, porque a mente racional, o coração compreendia o que tinha acontecido, mas a mente racional, ela ainda era muito limitada para entender aquele movimento. Então dali eu fui para uma outra festa, né? Era uma fase incrivelmente que eu ficava de festa em festa, muitas festas.
A gente não dava tempo de ir em casa, trocar de roupa e ir pra outro lugar. A gente pulava de festa em festa mesmo, ainda mais que era carnaval, né? E nessa festa, tinha um conhecido meu, eu estava lá dançando e eu ouvi ele conversando com outra pessoa sobre ter ido num ritual de ayahuasca e as experiências que ele tinha tido lá. E eu captei aquela palavra ayahuasca. E eu não sabia ideia do que era, do que significava, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, nunca tinha pesquisado até o presente momento. Eu só me direcionei até ele e disse: me dá o endereço porque eu preciso ir nesse lugar. E no outro final de semana eu já estava nesse lugar. Então eu cheguei lá, eu acho que essa época, inclusive, eu estava até sem celular, era uma época que eu usava a internet em casa, tipo do notebook e tal, mas eu tinha quebrado meu celular, estava sem celular, então eu me movimentava muito, mas eu me movimentava de uma forma muito instintiva, até nesse sentido, sabe? Da forma que eu tava vivendo a vida naquele momento. Era uma forma muito instintiva, porque eu tava sem Instagram, tava sem WhatsApp e tal. E eu lembro que eu fui até esse local e peguei o ônibus, né? Perguntei pra esse menino com que ônibus eu chegava lá. E quando eu cheguei no local, eu fui pedindo informação para as pessoas, porque eu não tinha como ver no Google Maps, estava sem celular. E aí era uma montanha, né? Era uma montanha. E eu cheguei nessa montanha e eu fui muito bem recepcionada. E ali eu entrei sem saber o que era, sem saber no que eu estava entrando, o que eu estava frequentando. Eu simplesmente sentia no meu coração que eu precisava estar nesse lugar. Né? E ali eu fui recepcionada pela xamã do local, que é a Sayonara. E era um ritual de santo daime, né? Então ele era bem dividido, masculino e feminino, todo mundo sentadinho, bonitinho. Muitos cânticos, né? Na medicina para se manter na presença. Só que para mim foi um pouco diferente, porque até então, antes de ir nesse ritual, uns 2016, um ano antes, eu tinha frequentado 2 vezes uma casa de umbanda como plateia, né? Como assistente. E eu já tinha sentido lá energias como energia de Iemanjá e energia de Ogum. Eu senti essas energias naquele momento, eu senti que aquelas energias elas eram muito fortes na minha vida, né? Mesmo eu nunca tendo tido nenhuma conexão nessa vida diretamente com a Umbanda. Sou filha de mãe evangélica, sou filha de pai católico e a minha família eles não têm o hábito, né, de frequentar terreiros e frequentar esses lugares. Mas ao longo da minha vida, Iemanjá sempre foi um nome que bateu muito forte comigo, né? Quando eu era criança, eu lembro que eu cantava músicas de reggae que falava de Iemanjá e a minha mãe se invocava, se irritava comigo, ela dizia: não fale esse nome que não presta, coisas assim. Mas quando eu ecoava esse nome Iemanjá, eu sentia uma força tão grande, uma proteção tão grande, era uma coisa assim que era dentro do meu coração. Eu não sabia explicar. E aí, nesse ritual, o que aconteceu? Eu tomei o chá, né? O chá lá que expande a consciência, e eu estava sentada, né, numa cadeira de plástico dessas de bar branca, e eu senti que desceu a força de Nanã, simplesmente a força da orixá mais antiga que existe, e ela se apresentou para mim, e eu me escorei, né, na cadeira, e ali eu permaneci, porque eu sentia que eu estava muito cansada. Eu sentia um cansaço, que era como se fosse 10 vezes pior que o 10 de paus do tarô. E ali naquele cansaço, ela disse assim pra mim: descansa. Era como se ela descesse no meu corpo e ela tivesse desdobrado a minha alma para outro lugar para mim repousar durante aquelas 8, 12 horas de trabalho, porque eu tava muito cansada, tava muito exausta. E ela me disse assim: 2 coisas importantes. A primeira, que a saída desta realidade, a solução para todos os problemas da minha vida era a cura do meu relacionamento com a minha mãe, que é um relacionamento muito karmático, muito difícil, e que eu tinha um propósito muito grande dentro da minha família, que até então eu ainda não conhecia, mas que com o passar dos anos esse propósito ele ia se revelar e eu ia entendendo as coisas, mas que naquele momento eu só precisava descansar, porque a minha alma estava muito cansada. E foi exatamente a sensação que eu tive, assim, que ela desceu no meu corpo e que eu dormi. Eu não dormi porque eu estava ali consciente, eu ouvi tudo que estava acontecendo no ritual. Inclusive uma menina do meu lado entrou em crise de pânico e tal, porque quando ela começou a sentir as vibrações, as energias, o ego dela, né, levantou todas as barreiras, ela entrou numa crise de pânico horrível. E eu não tinha força, gente. Eu olhava assim pra menina.
Porque quem incorpora Nanã sabe que é uma orixá que tem uma energia muito lenta. Ela é muito lenta, ela é a anciã. Ela é tipo a. Alguns dizem que é a Iemanjá mais velha, alguns dizem que é a avó, né? Que é a que veio antes de todos, enfim. Ela é uma energia muito lenta, muito antiga e muito devagar. É tudo no tempo dela. E aí ele passou, né? Eu via outras pessoas vomitando, eu via outras pessoas limpando, acontecendo várias coisas. E aí eu fiquei me perguntando, será que eu não vou vomitar também? Será que eu não vou limpar também? Porque é um ritual de limpeza espiritual, né? E a informação que me veio era a seguinte, que os arcturianos me falaram, né? Ainda naquele dia lá na festa, que eu estava fora da minha linha do tempo. Que eu tinha tomado decisões na minha vida que elas tinham me levado para uma linha do tempo muito longe da linha do tempo que eu deveria estar e que eles iam me colocar de novo na linha do tempo certa para mim vir, para mim cumprir o que eu precisava cumprir. E aí ali ficou aquela energia, né? O ritual foi passando, foi acabando, só teve um momento assim que foi significativo, que tinha um cachorro caminhando por lá e esse cachorro em determinado momento ele pulou em cima de mim. E nem a xamã conseguia tirar ele de cima de mim. Parecia que o cachorro tava com tesão, assim. Parecia que o cachorro, ele veio pra cima de mim, assim, naquela energia pura, né? Da sexualidade muito forte. E naquele momento eu meio que senti como se eu tivesse o arquétipo do cachorro. Ou como se... Porque na astrologia chinesa eu sou o cão, né? Mas naquele momento eu senti que aquela energia do cachorro, do arquétipo do cachorro, ela era meio forte sobre mim. E aquele cachorro, ele veio pra cima de mim com uma pureza, sem maldade, mas era como se ele quisesse acasalar comigo. Foi exatamente a sensação que eu tive naquele momento. Mas aí a xamã conseguiu, né, com a ajuda dos médicos que estavam por ali, os assistentes, tirar o cão de cima de mim. E aí no finalzinho da gira, né, do ritual, eu me levantei em pé e eu senti a força de Xangô. Eu senti que as minhas pernas pesavam 1 tonelada. Só que antes disso, foi engraçado, né? Já começa por aí, porque foi o meu primeiro ritual dentro de um centro, ministrado por uma xamã, por uma pessoa, né, que tinha cacife ali para ministrar o ritual. Só que essas energias que se apresentaram para mim não eram nenhuma novidade. Esse é o ponto, né? Para ver o quanto a espiritualidade ela já é presente na nossa vida muito antes da gente entender. Porque vamos rebobinar um pouquinho para o ano de 2016. Eu me mudei de Porto Alegre para Florianópolis no final do ano de 2015. E Florianópolis foi um lugar onde eu me descobri, né? A ilha, ela realmente é mágica, tem energia muito forte das bruxas, ali tem energia muito forte da ancestralidade. E a gente tava num grupo de amigos onde a gente ia muito pra cachoeira, fazer trilha, ir pra praia. A gente tava sempre muito reunido fazendo essas atividades, que são atividades que eu amo estar em contato com a natureza. E toda vez que a gente ia pra natureza, eu perdia alguma coisa. Por exemplo, teve uma vez que a gente foi numa cachoeira e eu perdi um óculos de sol. Eu derrubei, eu baixei o rosto, meu óculos de sol ele caiu exatamente numa pedra que era entre a cachoeira e tinha aquela pedra e era uma profundidade gigante, o óculos se foi. E não dava mais para recuperar. E aí na hora me veio uma consciência que eu tava devendo para Xangô. E teve um outro momento nesse mesmo ano que eu alugava um apartamento que ele era na beira da praia e a gente tinha um trapiche, quase que uma prainha particular pro condomínio. E eu tirei o óculos de grau e eu larguei em cima do trapiche. E nisso que eu larguei, veio uma onda, porque assim, era um lugar como se fosse um piscinão, que não tinha onda. E no momento que eu larguei o óculos, veio uma onda, né, tipo, tinha mais de 1 metro de espaço entre o trapiche e a parte onde estava a água. E de repente veio uma única onda, essa onda bateu no trapiche e levou meu óculos embora. E eu fiquei procurando por dias, eu voltava na beira da areia procurando. E uma força me dizia assim, não adianta procurar, você tá devendo pra Iemanjá, Iemanjá levou embora. E eu ficava, mas gente, que tanto tô devendo pra esses orixá, que tanto tô devendo pra esses orixá, que eles estão levando objetos particulares, objetos físicos, né, como troca de coisas que eu nem sei que eu tô devendo. Mas enfim, eram situações que acontecia, que eu não tinha entendimento, mas foi uma época, né, para ver como aquilo que está na nossa energia, aquilo que está na nossa realidade, sempre é um fruto do nosso inconsciente. Então, quem eram as pessoas que conviviam comigo nessa época? Já eram todos os meus amigos, eles eram de Umbanda.
todos eles frequentavam terreiros, inclusive eu convivia com um pai de santo de Quimbanda, não dentro do centro de Quimbanda, mas num restaurante onde ele era meu chefe, né? Eu trabalhava num restaurante de temporada e ele era meu chefe, mas ele era um pai de santo de Quimbanda. Então, todas essas pessoas, todas essas energias, elas já faziam parte do meu campo. Naquela época eu não tinha entendimento ainda das leis herméticas, eu não tinha entendimento ainda de que tudo aquilo que a gente vê manifestado fora é fruto do nosso inconsciente. Mas eu percebia que aquilo ali estava na minha realidade querendo me sinalizar alguma coisa, né? Nesse ano também eu conheci a mãe de um amigo meu que trabalhava comigo nesse restaurante, que eles são da Argentina, e ela jogava tarô e ela fazia limpezas com o Arcanjo Miguel. Então eu sinto que foi uma das primeiras experiências que eu tive com o Arcanjo Miguel, porque eu frequentava a casa dela, ela fazia limpezas espirituais em mim, ela jogava tarô pra mim, e ela incorporava essa energia, né, de Arcanjo Miguel. E eu não sei como, mas eu sentia, né? Não era como se ela fosse uma charlatã, que ela estivesse ali me dizendo que ela estava fazendo aquela limpeza espiritual em mim na força de Arcanjo Miguel. Mas eu já tinha uma mediunidade que não era desenvolvida, mas eu sentia, eu sabia. É aquele tipo de mediunidade que você só sabe. Você não sabe como você sabe, não tem um como. Como eu sei disso? Você não sabe o como, mas você só sabe. Então eu confiava nela, né? E nesse mesmo momento, eu estava conhecendo um outro grupo de pessoas, que foi esse grupo de pessoas do qual eu fui morar numa república, essa galera era muito voltada para balada eletrônica, para festa eletrônica, uso de drogas, etc. E eu lembro que teve um momento, né, que essa senhora que ela fazia as limpezas em mim, ela falou, se afasta dessas pessoas, porque elas vão te levar para o mau caminho. Só que eu não me afastei. Eu fui viver aquela experiência, né, com aquelas pessoas. Eu vi muita coisa lá, porque eu tomava bala, né, eu tomava LSD, eu tomava MDMA, e o meu terceiro olho, ele abria totalmente. Eu não fiz esforço nenhum pro meu terceiro olho abrir, eu não... Eu tive um episódio depois de 2020, que foi a descalcificação da glândula pineal, mas o meu olho, o meu terceiro olho, ele simplesmente abria. E eu via tudo. E aí eu comecei a me apavorar, porque às vezes eu via coisas muito feias, às vezes eu via coisas muito bonitas, mas eu segui, né, naquela experiência com aquelas pessoas, porque existiam ali resgates kármicos e existiam ali também uma dor, que eu tenho uma personalidade onde tanto a minha educação me ensinou a reprimir muito, quanto o meu mapa astrológico, ele me induz a reprimir muito. Eu tenho lua em Capricórnio, então eu acabo reprimindo muito as minhas emoções e às vezes eu sinto muita dificuldade de botar para fora essa raiva, essa ira, né, esse lado negativo do meu temperamento. Então essa fase com as drogas, elas me ajudaram muito nesse sentido de destravar. Eu sentia que eu era uma pessoa extremamente travada, extremamente tímida, extremamente bloqueada. E quando eu fazia uso e gestão desses remédios, né, era como se a minha centelha divina, ela viesse à tona. Aqueles momentos era como se a minha centelha divina, ela florescesse. Ali surgia a minha essência, surgia a minha criança que gostava. Eu era aquela pessoa que eu ficava descalça nas festas, todo mundo lá, as meninas tudo bonitinha, de salto alto, maquiadinha. E eu arrancava o calçado, jogava para um lado, amarrava o cabelo e dançava batendo o pé no chão, porque eu sentia que eu precisava descarregar. Era uma necessidade extrema, extrema, extrema de descarregar. Parecia que eu estava carregando ali, o que hoje eu entendo, né, 13 mil anos de experiências. Eu queria descarregar naqueles momentos. Então essa foi a minha primeira experiência com a ayahuasca, e a partir dali, né, foi naquele momento do ritual, vamos dizer assim, foi o meu primeiro despertar espiritual. Mas outras coisas já tinham acontecido antes, né, coisas bem significativas, e aqui eu não contei um pouco sobre a parte da minha vida que é importante, mas eu vou contar nos próximos vídeos para vocês. Vou tentar separar por blocos, para que não fique muito extenso os vídeos, porque às vezes a galera eu não tenho muita paciência de ver vídeos longos, tá bom? Então, essa aí fica um pouquinho das minhas experiências com orixás e das minhas experiências com ayahuasca. E a gente se vê nos próximos vídeos. Não esqueça de deixar seu like, de curtir e de se inscrever no canal. Eu vou deixar abaixo o link do meu outro canal onde eu jogo tarô, tá bom? Um beijo e até mais, astronautas!